Atenção, senhoras e senhores ouvintes passageiros da Band News FM, está na hora do nosso programa totalmente voltado ao mundo das viagens. Partiu Band News! Hoje especial, falando diretamente da 31ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Estamos aqui no espaço da Coparte, a Band News FM acompanhando desde o primeiro dia. Eu não sei quando você está acompanhando o programa, mas hoje é um sábado, penúltimo dia, o Salão do Automóvel está bombando e a partir de agora a gente vai falar bastante sobre viagem e obviamente que os meus super convidados têm viagem na veia, tem muita gasolina também na veia. Obviamente que a gente vai falar de viagem de road trip, de viagem de carro, de viagem de motorhome. Já pensou pegar a estrada com um carro ali para você levar todas as suas coisas? Eu fiz a minha primeira viagem, tenho certeza que muita gente acompanhou a minha primeira viagem de motorhome, que foi graças a uma das pessoas que estão aqui. Então já vou apresentar os meus convidados. O primeiro deles é o Chico Matos, especialista em viagens de motorhome, da Motorhome Trips. Chico, que prazer, finalmente deu certo a gente conversar pessoalmente, né? Tudo bem? Prazer é meu, obrigado pelo convite. Eu adorei que você falou que foi a primeira, sinal que vai ter a segunda, a terceira de motorhome aí. É o mínimo que eu espero, cara. É o mínimo que eu espero, porque você sabe, né? Eu fiz a primeira e eu me apaixonei. Mordeu, um mosquitinho do motorhome mordeu já, né? Mordeu. Já fala bastante. Se você não sabe se isso é pra você, se você imagina que é perrengue, pense em camping, barraca, em fazer xixi no mato, não existe isso em viagem de motorhome. É muito gostoso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de um pouquinho de comodidade. Eu amei, eu fiquei apaixonado. E teve um casal que influenciou muito na minha decisão, que falava pra mim: você vai curtir demais uma viagem de motorhome. Coutinho faz essa viagem. É o Luciano e a Cris Palumbo do Turismo, etc., que estão por aqui. Começando com você, Palumbo. Muito obrigado pelo convite. Viajar de motorhome é incrível, né? Eu te falei, você gostou. E é um ambiente, é uma experiência diferente, cara. A gente falar do universo de viagem e falar de uma viagem de motorhome, hoje eu viajo de motorhome. Foi um negócio que impactou a minha vida alguns anos atrás. E tem uma história boa comigo e com o Chico, dessa história do motorhome, que foi difícil pra gente fazer a primeira também. Mas é muito bom, né? Depois eu quero saber. E o Luciano é casado com a Cris. Eles, entre tantas coisas no mundo das viagens e turismo, eles também compartilham o turismo, etc. E compartilham viagens em família. O Rafa tá filmando a gente aqui, já viajou bastante. Depois eu vou de surpresa pegar ele pra falar se ele curte viajar de motorhome. Mas, Cris, quem incentivou quem aí a fazer a primeira viagem de motorhome? Você lembra? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Partiu Band News. Obrigada pelo convite e a oportunidade da gente falar de um assunto tão bacana. Foi ele, né? Claro, que é o aventureiro da família. E eu não queria. Eu tinha um super preconceito. E eu tinha essa ideia de que era uma viagem de índio mesmo, né? Da gente ficar só na natureza, só curtindo, banheiro improvisado e tudo mais. Não é nada disso. E eu sou apaixonada por viajar de motorhome. E vocês vão com a família completa, muitas vezes, né? Vai todo mundo. Vai todo mundo, né? Vai todo mundo. 2 filhos. 2 filhos. Qual a idade deles? O Rafa tá gigante aqui já. O Rafa vai fazer 18 agora e a Júlia tá com 24. E vai todo mundo e entra no esquema de motorhome e todo mundo feliz e curtindo cada minuto da viagem. Quantas viagens vocês já fizeram, Palumbo? Você sabe de motorhome acho que já foi umas 7. Acho que umas 6 para 7 que a gente fez. Fora as expedições que a gente faz também, né? Que a gente leva a gente para viajar com a gente. Mas a primeira viagem que a gente fez em família, em 2023, foi a primeira em família. Foi muito louca, porque eles entraram no motorhome e eles queriam me matar. E eles queriam acabar comigo e acabar com uma pessoa chamada Chico Matos. E eles nem conheciam o Chico, foi muito interessante. Meu, quem é o Chico? Eles falavam pra mim, né, Chico? É o Francisco Chico, né? E o Rafa criou o Chico Matos, tudo culpa do Chico Matos, né? Mas eu, como sou apaixonado por motorhome, a gente tem que incentivar por uma coisa que parece que é perrengue, né? Parece que é coisa de índio. Não, é confortável, é prático, né? A gente brinca internamente até que americano faz, é tão prático que é, e tão confortável, né? Verdade. E a gente tá pro americano fazer essa viagem com a constância que ele faz, é porque é uma viagem prática. Porque para ele, a cultura é muito
plug and play, né, nos Estados Unidos. Então, e o motorhome, ele é assim, né, Chico? Ele é plug and play, né? Vamos voltar agora. O entrevistador vira entrevistado agora. Eu adoro isso, Vamos lá. Fiquem à vontade. Quanto menos trabalho eu tiver, melhor. O programa é de vocês. E você, Coutinho, você viajou com a Marcela, tua esposa. Isso. Teu casamento voltou melhor ou pior depois da viagem de motorhome? Voltou melhor. Lógico que voltou melhor. Bom, mas deixa eu explicar. É uma viagem que a gente faz viagens a trabalho. A Marcela é minha produtora, minha cinegrafista, editora. E a gente fez uma viagem a trabalho. Só que a viagem de motorhome, ela é tão prazerosa e ela te sobra tanto tempo pra você curtir que eu vou te falar, foi esse ano, foi ali perto de Chicago, a gente pegou 3 estados americanos, né, foram 11 dias, se eu não me engano, de viagem, e assim, foi do ano inteiro uma das poucas viagens que eu consegui curtir enquanto eu trabalhava. E isso é legal, né? E o Palumbo sempre falava pra mim, é uma viagem pra você pensar em focar tudo que você vai fazer realmente de dia. À noite é o motorhome e é o camping, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Né? A cultura da viagem de motorhome, ela é muito maluca, assim, né? Porque a gente fala que é uma viagem diurna, o motorhome é diurno, distâncias curtas, para que você possa aproveitar tanto os atrativos turísticos, né? Quanto a estrada em si, porque o lance de você viajar de motorhome é diferente de você viajar de carro, que você se desloca de um lugar para o outro. O motorhome, ele te permite parar pelo trecho que você vai percorrer. E isso te favorece, até porque, assim, à noite existem as regras dos campings, você tem que fazer silêncio a partir das 10 horas da noite. Então tem uma série de coisas que te leva a viajar de manhã. Mas há destinos também, a gente está preparando uma agora para fevereiro, que parte dessa viagem ela vai ser noturna. Porque a gente vai conhecer, a gente vai percorrer um trecho norte-americano, que designado como Rota do Blues, Rota da Gastronomia, Rota da Música, e isso acontece de noite. Ninguém acorda às 6 horas da manhã para tocar um rock e tomar uma cerveja, né? Mas dá para fazer também, né? Ah, com certeza. E você tocou num ponto importante, Coutinho, que é a questão do tempo. Sabe, o tempo nosso lá fora, além de ser em dólar, em euro, né, é muito valioso, porque a gente tem pouco tempo de férias. E o motorhome consegue otimizar e dar qualidade para esse tempo. Então, essa sensação que você teve durante a viagem, a gente conseguiu ter um tempo em família, a gente conseguiu ter um tempo em casal. A gente tem mais de 4 mil viagens no motorhome, a galera volta dizendo assim, poxa, essa família consegui me conectar, essa viagem eu consegui me conectar à minha família. Então, isso é uma coisa que transcende viagem. Né? O motorhome consegue te proporcionar isso. E claro que você podia fazer isso num cruzeiro, num carro, mas o motorhome consegue fazer de uma maneira que fica inesquecível. E assim, né, complementando isso que o Chico falou, o motorhome, eu falo que ele une experiência, que é incrível, conexão, como o Chico falou, entretenimento, a cultura que você conhece e que você tem a possibilidade de parar em vários lugares e desfrutar daquilo que você bateu o olho e falou, putz, é aqui. Então, assim, é uma experiência que ela contempla tantas vertentes que, assim, às vezes a gente fala, vamos viajar? Vamos fazer a próxima viagem? Vamos. De motorhome. Então, assim, a gente não consegue muito se eu criei um problema na minha casa, Coutinho. Eu criei um problema, porque agora todo mundo só quer viajar de motorhome. E assim, por um lado é bom, porque a gente vai estar sempre junto nas nossas viagens. Isso é bacana quando a gente pensa em viajar. Mas assim, eu já estou fazendo planos, para você ter uma ideia, para o ano que vem, no final do ano, viajar de motorhome também. Então, a nossa estrutura de viagem, ela mudou muito. Depois que a gente conheceu essa cultura do caravanismo, do motorhome, e de viajar sem pressa, sem preocupação. Porque, geralmente, quando você vai conhecer mais de um estado, ou mais de 2 ou 3 cidades durante a sua viagem, você tem que se programar muito bem para chegar para o atrativo, para não perder aquela compra que você fez. E o motorhome, ele tira um pouco disso de você, porque você acaba experimentando a viagem por completo. Então, abre um horizonte para viajar que é absurdo, cara. E agora, ela é muito louco, porque ela gostou da brincadeira, ela gostou.
Depois eu vou querer saber do Rafa se os seus filhos gostaram também, ou se eles vão obrigados, ou se vocês fazem chantagem. Depois eu vou querer saber. Não adianta você falar. Não, a gente sempre faz chantagem, né? Vou dizer que o pai sempre faz uma chantagem, assim, não quer. O cara tá com 17 para 18 anos, você que vai viajar com o pai, com a mãe, com a irmã mais velha, será que ele curte? Depois eu vou querer ouvir dele. É isso, e assim, uma coisa muito bacana para falar, o público feminino, principalmente, tem muito, assim, um pé atrás de viajar com motorhome, porque quer saber, quer às vezes um conforto. Não tem nada disso. Eu falo que eu paguei minha língua mesmo. Os campings são maravilhosos. A experiência, o motorhome, tá aqui o maior especialista para falar. Manuseio, limpeza de motorhome. Gente, é tranquilo. É muito delicioso. Mulheres, não tenham essa dúvida. Não vai. A mulher também às vezes tem receio, né, Chico, de falar assim, eu vou lá e vou ficar limpando. Como assim? Eu saio da minha casa e eu vou pra uma outra casa que não é minha e vou ficar o dia inteiro na função dona de casa, né? Principalmente isso. Tem famílias que já são avançadas e deveriam, a minha é assim, tenho certeza que de vocês também, que não tem essa de mulher e homem. Todo mundo faz tudo na casa, mas a mulher tem essa preocupação, né? Ela tem essa preocupação porque ela quer tudo, né? Ela quer mais uma comodidade. Eu dirijo motorhome, a gente divide muito, então assim, não tem isso. A gente vê no dia a dia lá que a nossa empresa é Motorhome Trips, é especializada em atendimento só de aluguel de motorhome. Então, no nosso dia a dia, as mulheres perguntam muito isso aí. E quando eu vejo que a mulher está nesse estágio de dúvidas, né, eu já falo assim, não se preocupe que o teu secador de cabelo vai funcionar. Daí eu já antecipo, ele já sabe tudo, porque já chegou no secador de cabelo, então tem tudo lá, a parte de limpeza, é bem prático, assim. E realmente, quando a gente tem a possibilidade de falar para a mulher, falar assim, é tranquilo, mostra vídeo, mostra a experiência, realmente muda e vai e volta elogiando, fala assim, eu até brinco que eu também convenci minha esposa, ela também queimou a língua e falou assim, realmente é muito bom, até hoje hoje eu trabalho com isso, mas sou apaixonado também por viajar de motorhome demais, né? Finalzinho do primeiro bloco do nosso programa especial, nós estamos no Salão do Automóvel de São Paulo, no Distrito AMB. Você encontra também esse programa numa playlist que a gente vai colocar e que já está disponível no canal do YouTube da Band News FM. São mais de 2.600.000 inscritos. Passa por lá, tem a playlist do salão, tem o Partiu Band News Especial. Estamos no Salão do Automóvel de São Paulo, Distrito AMB, na Zona Norte. Partiu Band News Especial aqui do estúdio da Band News FM, no espaço da Copart, recebendo convidados super especiais. Estamos falando sobre motorhome, estamos falando sobre road trip, daqui a pouco a gente vai falar sobre Copa do Mundo, tudo isso junto e misturado aqui com grandes amigos que eu fiz do turismo também, Chico Matos, especialista em motorhome, da Motorhome Trips, e o casal Luciano e Cris Palumbo, do turismo, etc., e que também fazem muitas coisas ligadas ao turismo, tem anos e anos de experiência. E o Rafa Palumbo, vem cá, Rafa, eu prometi, o Rafa é filho do Luciano e da Cris, e a gente estava falando no primeiro bloco sobre viagem de motorhome. Eles disseram, meus filhos adoram, eles vão com a gente, eles pedem para viajar de motorhome. O Rafa já tem quase 19 anos, é aquela idade que normalmente a pessoa não quer ficar com os pais. Seja muito sincero, motorhome é legal de fazer, mesmo com os pais, mesmo na sua idade. Tá ligado o microfone. Seja bem-vindo ao Partiu Band News. Primeiro, muito obrigado aqui a oportunidade. Cara, de verdade, é muito legal. No início, como eles falaram, todo mundo tinha aquele preconceito, né? A gente chegou, olhou, falou, cara, casa sobre rodas, não sei se combina muito, se encaixa muito bem, mas aí vão passando os dias e você vai vendo que é uma maravilha, porque você viaja junto com a sua casa, pensa que tá tudo ali. Então, primeiro, problema de frio ou coisa do tipo, calor, isso não existe. Você faz tudo muito em família, às vezes nas viagens a gente percebe essas coisas, então é um ambiente que você fica muito conectado com as pessoas. Além de que, por exemplo, quando a gente foi pra Califórnia, cara, eu dormi e acordei vendo a Golden Gate. Isso não tem preço nenhum. Mas sempre acontece, né? Aconteceu da gente criando a imagem, né, do Chico Matos, a lenda dos motorhomes. Cara, salvou também a gente na viagem em muitos momentos. A viagem é incrível. Vale muito a pena. A gente sabe hoje em dia, né? Você já não é mais um adolescente, você é um adulto, né? Mas todos nós temos, mas acho que as pessoas da sua idade têm mais aquele momento que quer um pouco mais de privacidade, quer ver um vídeo, quer conversar com alguém. Dá pra ter também essa privacidade mesmo no motorhome? Cara, perfeito. Eu dormi sempre na cama acima do motorista, né? Então é a cama superior. Cara, ali tem cortininha, você fecha
e ninguém nem te vê. Então, assim, é maravilhoso. Tem um total momento, assim, de privacidade. É incrível, assim, tem que testar pelo menos uma vez. Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez, tem que fazer uma viagem dessa. Valeu, Rafa. Obrigado. Eu que agradeço, Última pergunta aí, Rafa. Feito. Videogame ou viagem de motorhome? Viagem de motorhome. Você arriscou nessa agora, hein? Arrisquei. Obrigado, Rafa. Não, Obrigado. arriscou forte. Ele arriscou forte. Essa é Cara, mas pesada. essa experiência que eu acho que esse impacto que o Rafa teve, todos nós tivemos com a primeira viagem de motorhome. Porque é algo que a gente não pensava. Eu e Chico namoramos para fazer essa primeira viagem. Quantos anos, Chico? Que a gente falava, o Chico falava, não, quero te levar comigo, porque quero fazer uma viagem de motorhome. 3 aninhos, Foram né, pra uns encaixar a 3 data anos, e tudo, Foram né? 3 anos pra gente conseguir uma data para fazer uma viagem juntos de motorhome. Então, mas a partir dali, Chico criou um problema pra ele, porque Agora que é sempre. Vamos tentar fazer um passo a passo. Então a pessoa tá nos acompanhando, tá nos assistindo, tá nos ouvindo na rádio. A pessoa fala, poxa, peraí, por tudo que eles estão falando, de repente um motorhome seja uma viagem pra mim. Eu acho que primeiro de tudo, não é porque o Chico da Motorhome Trip está aqui, é tentar conversar. A primeira viagem é essencial fazer com o auxílio de alguém que conhece, né, Chico? É difícil que a primeira viagem internacional da pessoa seja de motorhome. Mas depois que ela foi para uma viagem internacional, o motorhome começa a entrar na lista. E daí começa a vir as dúvidas. Será que o motorhome é para mim? Será que é seguro? Que carteira que eu uso? Onde eu vou dormir? Né? Nisso que a gente ajuda. Inclusive, a gente está com um projeto com o Palumba de oferecer uma solução prática para dizer assim, poxa, como que eu posso ser carregado para ver se a primeira viagem de motorhome é para mim? Essa é a nossa especialidade, né? Igual eu brinquei com no evento outro dia lá em Curitiba, que a minha filha é especialista em tobogã. Ela entende tobogã de criança, porque o tobogã de criança não pode ficar no sol, porque senão elas se queimam, e não pode ter pai perto, porque senão eles destroem as brincadeiras. Não pode fazer isso, não pode fazer. Então, ela é especialista em tobogã. E a gente é especialista em motorhome. A gente vive disso faz 8 anos. Então a gente vem tirando essas dúvidas de como que é viajar de motorhome. Tem gente que já viajou e mesmo assim tem dúvida, né? Em cada país, na Europa é uma cultura, nos Estados Unidos, no Canadá é outra, na Namíbia é outra, né? Uma outra 4x4 é diferente. Mas como a gente vive todos os dias isso, a gente pode dizer que a gente realmente é craque nisso, né? Craque de bola, Copa do Mundo também, né? Mas realmente de motorhome tem essas dúvidas e a gente está aqui para ajudar, para tirar. E é muito prático, a carteira B nacional mesmo, então realmente é uma coisa fácil e outra coisa que o pessoal pensa que é muito caro. Tá? Não é algo acessível, sabe? É para classe, quase todas as classes brasileiras vão viajar para o exterior, é o mesmo preço que uma viagem de hotel também. E tem a outra parte também que a pessoa às vezes fala assim, eu vou economizar o hotel. Se ela quiser conforto, o camping, ela não vai economizar. Não é uma viagem para a pessoa também, não é uma viagem cara, e foi ótimo você falar, mas também não é uma viagem para você economizar dinheiro, né? Fica quase elas por elas, né? Não, é uma viagem. É assim, a gente que está envolvido no universo de viagem, a gente sabe que a viagem de motorhome ela pode ser milimetricamente mais econômica. Porque... Principalmente pela comida, né? Por conta da comida. Eu acredito que é isso. A hospedagem, o deslocamento. Isso aí você vai ter lá uma taxa, um custo, que se você viajar de carro você vai praticamente utilizar a mesma quantidade de combustível, né? Você tem lá classes de camping, como a hotelaria, você tem desde o hotel econômico, desde o camping econômico até o camping super luxo, e aí você vai fazer a opção, mas você tem o free camping. Você pode dormir no estacionamento de um supermercado, de uma lanchonete, de um posto de combustível. Você tem algumas facilidades para baratear a sua viagem. Mas... se você fizer uma conta depois que você fizer a viagem na ponta do lápis ali, você vai ver que a economia não foi uma economia, foi uma experiência que você pôde viver com outras questões durante a sua viagem. A gente fez muito essa conta e é uma conta muito parecida, Coutinho, com uma viagem convencional, carro, hotel, aéreo e passeios, e uma viagem de aéreo, motorhome e passeios, sabe? Ela é bem próxima. E Paulo, sabe que tem um dado bem legal que na empresa lá a gente acompanha a pessoa antes da viagem, durante a viagem, depois da viagem. E depois da viagem a gente pergunta como que foi, né? Como que foi tudo. E nos relatórios que a gente tem, nas respostas, né? Que são respostas abertas, assim, a dúvida maior antes
antes da viagem será que vale a pena o dinheiro, tudo? Faz essa comparação com hotel e carro. E depois da viagem, ninguém nem lembra disso, velho. Entendeu? Todo mundo fala assim, nossa, valeu muito a pena. Não tem nenhum comentário, não valeu o dinheiro que investi, nada assim. Ou alguma coisa no tema. Eu preferia ter ficado em hotel mais carro, né? Não, outro estilo de viagem. Eu comentei com o Coutinho uma vez, eu falei assim, que eu gosto dessas viagens de motorhome porque ela não te leva para trás. Você lembra que eu falei isso pra você? Você sai e você faz o seu itinerário. Você não precisa voltar no hotel pra tomar banho e pegar mala. Não precisa voltar no hotel pra pegar um agasalho. Não precisa voltar no hotel pra trocar de roupa. Não. Onde você tá? Você teve algum problema? Quantas vezes a gente não parou na estrada pra usar o banheiro e voltou pro volante e continuou seguindo viagem? Isso é muito legal que você falou. Eu me lembro que a gente parou ali no Lago Michigan e tava um calorão e de repente bateu uma brisa um pouco mais friazinha. E aí eu comentei assim, puxa, esqueci de trazer o casaco. Daí eles falaram assim, o motorhome tá ali. É muito bom tá isso, cara. Isso é muito bom. O seu cérebro não... Fica muito próximo de você a viagem. Então assim, deu fome. Come um sanduba rapidinho, come alguma coisa rapidinho, porque você tem essa estrutura. A sua volta ali, o alcance da sua mão. É muito rápido, é muito fácil. Falando em dinheiro, eu fiz uma conta, que todos nós fizemos uma conta, né? A gente fez uma viagem, a minha única viagem, espero que seja a primeira de muitas. A gente estava ali em 9 pessoas, em 3 motorhomes, e a gente gastou bebedores de cerveja, gente. Todo dia a gente chegava no camping ali por volta de 4h30, 5 da tarde no máximo. Verão americano, tava anoitecendo 10h30 da noite, lá em cima, né, Chicago, Illinois, e a gente bebia bastante, com bebida. Deu $19 por pessoa por dia. Assim, não sei se você faz viagens... De supermercado, essa é a conta do supermercado geral por pessoa. Geral, com uma cerveja. Aí. Você não toma 2 cervejas nos Estados Unidos por $19. Não toma. De jeito nenhum. Não, lugar. E uma refeição. Você não faz uma refeição. É isso que, né, a não ser que você for no 7-Eleven comprar um hot dog ali, mas se não, você não faz num parque, é pelo menos $30 um hambúrguer e uma Coca-Cola. Mas a conta é essa mesmo. A conta era essa. E a gente era com comida todos os dias, bebida todos os dias. Era assim, parar o motorhome, a gente gravava, fazia o dia inteiro, Parque Nacional, um monte de visitava museu, um monte de lugar legal. Chegava 4h30, 5 da tarde ali. A hora que um já estava fazendo as conexões, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, o outro já estava botando os petiscos na mesa, já vinha o isopor, cerveja, e era assim todo dia, era uma delícia, $19 por pessoa por dia. Então é isso, acho que pra gente passar a régua da economia, do custo-benefício é espetacular também, né? Gasta quase que menos que aqui no Brasil. Nesse caso aí, né? Porque você tem um custo lá e tem um custo aqui também. Você comeria aqui também, né? Então, $19 para lá é quase a gente parecido. Tá falando de R$120, né? Menos de R$120 por pessoa numa viagem com refeição e álcool é caro, né? É muito barato. É assim, quando você coloca essa questão da refeição dentro do motorhome, o custo barateia muito. Porque qualquer jantar, qualquer almoço, qualquer café da manhã, nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente está falando aqui, você vai gastar de $30 a $35 por cabeça. Cris, qual que é a sua dica preciosa, assim, para a pessoa que vai fazer a primeira viagem de motorhome? Eu sei que é uma pergunta não é muito simples de você responder, mas tem uma dica preciosa, assim. Eu lembro que as pessoas na viagem falavam assim, abre bem a curva, organiza a viagem, não faz uma viagem... Tenta ter no mínimo uma organização, um itinerário para você cumprir. Qual é a sua dica preciosa? Então, eu falo que eu sou a parte mais bacana da viagem, porque eu tenho um super viajante de motorhome, e eu tenho também um parceirão. Então eu só vou. Eu só vou e eu só curto, eu fico com a parte mais legal. Mas eu acho que é bem isso, é o planejamento da tua viagem. É o mais bacana, para mim, quando eu vejo a viagem toda planejada, e assim, o mais legal, a gente está querendo fazer uma outra viagem no segundo semestre do ano que vem, de 2026. A gente já está desenhando essa viagem. Então, assim, além de ser delicioso todo esse processo, ele é uma dica... de ouro, assim, para você viajar. E por isso que tem o Chico da Motorhome Trips. A gente vai falar mais, Chico, eu sei que você pegou o microfone, mas nosso
tempo do segundo bloco já foi pro espaço. Já, programa especial gravado aqui no Salão do Automóvel de São Paulo. Estamos no Distrito AMB, no estúdio da Rádio Band News FM, dentro do espaço da Copart. E a gente volta com muitos outros assuntos que eu tenho certeza que são dúvidas de vocês que estão aí do outro lado do rádio. Se você tiver curiosidade para saber como foi a minha viagem, eu coloquei lá no meu Instagram, no @cadêocoutinho. Terceiro e último bloco do nosso Partiu Band News especial, gravado aqui diretamente do nosso estúdio, dentro do espaço da Copart, na 31ª edição do Salão Internacional do Automóvel. Estou com 3 convidados, grandes amigos que eu fiz no turismo, falando sobre viagens de carro, mais especificamente aquele carro que tem a casa ali nas costas, viagens de motorhome. Chico Matos, especialista em motorhome, da Motorhome Trips. A gente falou bastante já sobre planejamento, que é importantíssimo, e vocês entram nessa parte, né? Eu queria passar para a viagem de motorhome no Brasil. Eu tenho lido muito e visto algumas pesquisas, tem crescido bastante, acho que principalmente no sul do país. A gente sabe que o Brasil tem a segurança, que a gente talvez não tenha tanta segurança para fazer uma viagem desse tipo, mas fala um pouquinho de viagem nacional de motorhome. Então, a gente diz que o mercado de viagens de motorhome no Brasil existe, é muito forte, só que ele é invisível. Então tem muito, né? A gente teve semana passada a Expo Motorhome lá, que é a maior feira de motorhomes da América Latina. Foi maravilhosa e mostra como essa indústria, esse mercado é forte aqui no Brasil. Então tem estrutura sim, é seguro, tem campings, né? Eu tô aqui para realmente quebrar essa barreira porque ela existe. Inclusive eu tô aqui no Salão do Automóvel, além da entrevista, dei uma volta aqui para ver as novidades que as fábricas estão trazendo de motorhome, né? Encontrei na Fiat ali o Dolce Camper. Tem um Dolce Camper, tem que visitar ali, maravilhoso. É um carro super legal, já feito, fabricado pela Fiat para viajar de camper, né? Motorhome, né? Mais simples. E tem outros também, né? Tem aqui na nossa frente uma Kombi ali, do primeiro salão do automóvel de 1960. O primeiro salão do automóvel. Então, essa ideia de caravanismo aqui no Brasil é bem antiga e depois da pandemia, os motorhomes entraram num escalão muito importante no cenário nacional. Então, realmente, divulga isso para o motorhome. Quem pode, ano que vem, vá lá, porque vale muito a pena. Eu estive recentemente em Córdoba, uma província da Argentina, e eu encontrei alguns brasileiros do Paraná, do Rio Grande do Sul, que estavam ali, numa cidade de Córdoba, de motorhome. E tinha uma estrutura, tem uma estrutura ali em Córdoba, na Argentina, de motorhome. Agora, a estrutura que a gente encontra nos Estados Unidos e no Canadá, eles estão alguns passos adiante da gente, né? Então, você pode pegar um motorhome grande, que você olha e fala assim, como é que eu vou dirigir esse negócio? Em 5 minutos, parece que você está dirigindo o seu carro, é muito fácil, porque nos Estados Unidos e no Canadá tem vias muito largas, muito grandes, você para praticamente em qualquer lugar, e camping, você faz o planejamento ali, a hora que você vai traçar a sua rota, e o Chico faz para você não precisa nem fazer isso, né? A turma do Chico faz, você vai traçar a sua rota, você pode ficar num camping confortável a viagem inteira, né, Chico? Eu indico que você falou dos parques nacionais americanos, né? Que é o Yellowstone, o Yosemite, o Grand Canyon, né? E o Palumba, a gente desenvolveu um roteiro maravilhoso pelo Itá. É com certeza que eu indico, a primeira viagem de motorhome, vai nessa. Porque essa é estrada larga, camping, e parece que os parques são feitos para viajar de motorhome nos Estados Unidos. Então tem muita estrutura. Você que é o craque aí, Palumba. Estados Unidos, eu acho que assim, ó, a gente tem um universo de viagem de motorhomes, né? O Chico pode falar até melhor, porque ele oferece inúmeras possibilidades no mundo inteiro. Mas quando a gente fala de Europa, Estados Unidos, são, na minha opinião, as principais estruturas para você viajar de motorhome. Esse roteiro de Utah, Arizona e Nevada, ele é perfeito para quem vai fazer uma primeira viagem de motorhome, justamente. Muito acessível, qualquer época do ano, né? Praticamente qualquer época do ano. Você tem muitos campings por ali. E outra coisa, assim, eu ainda colocaria mais 2 roteiros que eu acho que são importantes e fáceis para uma primeira viagem, que é Flórida e Califórnia. Não tem, eu acho que esses 3 pontos iniciais, né, esse ponto central de 3 estados, Flórida e Califórnia, são perfeitos para uma primeira viagem. Califórnia, um pouquinho mais ousada, uma viagem mais ousada, porque se você for pegar aquela área lá de cima de São Francisco, Carmel by the Sea ali, a pista já é bem estreita. A pista já é bem estreita. Mas você tem uma possibilidade de experiência
na sua road trip fantástica. Esse roteiro de Utah que a gente fez é um dos lugares mais incríveis que eu conheci dentro dos Estados Unidos como viajante de motorhome. A gente sempre fala do Utah, né, Arizona, né, mas o Grand Canyon é a grande estrela dessa viagem, né? E durante esse roteiro todo o pessoal pergunta, tá, mas onde que eu vou descarregar a meleca, né? Onde que eu vou despejar? Como que eu vou carregar de água? Como que funciona a energia? E daí eu queria fazer um convite pro André explicar essa parte aí que já... Boa, já fez. Bom, então é o seguinte, o motorhome é uma casa, a hora que você para no camping, tem 3 tipos de camping. Me ajuda aqui, Paloma, porque eu fiz uma viagem só. Basicamente tem 3 tipos de camping. Tem o camping que você só tem a vaga praticamente ali, né? Você tem assim, algumas estruturas, né? Você tem um camping que ele só tem o espaço, só tem o slot. Você tem um camping que ele vai ter só água ou só luz. Você vai ter uma outra combinação de água e luz. E você vai ter uma outra que é o full hook-up, que ele é completo com água, luz e esgoto, né? Você vai ter essa... E aí você vira uma casa. Você parou o seu carro lá, se você tiver essa casa. estrutura de água, luz e esgoto, você pode ficar um mês ali, porque você tá de fato na sua casa. E assim, eu, marinheiro de primeira viagem, eu parei no terceiro camping que a gente parou, já tinha observado todo mundo, falei, vou gravar. Eu acho que eu levei 3 minutos pra fazer tudo. 5 minutos no máximo. Porque assim, você vai lá, liga a luz, é um plug que você tira do motorhome, liga a luz num postezinho de lá, liga o disjuntor, tá funcionando a luz. Não, é uma tomada de TV, né? É uma tomada de TV. É uma tomada de TV. Você tira a tomada do motorhome e coloca ali. Pega a mangueirinha no porta-malas, conecta na torneira, conecta no motorhome, como se você fosse regar o seu jardim. E aí, o grande lance de descarregar a meleca, como você disse, né? Que é o seu esgoto, que é o esgoto da privada ali do motorhome. Qual que é o grande lance que torna a operação nada nojenta? Primeiro que assim, a primeira vez que eu fui fazer, até para fazer um charme pra TV, eu coloquei uma luvinha. Então eu não toquei em nada. Eu botei uma luvinha ali, tipo uma luva cirúrgica. Todo mundo faz isso a primeira vez. Mas eu fiz o charminho. Eu não queria fazer, mas eu fiz o charminho. Tô falando que eu não sou nojento, tá, gente? Aí você primeiro descarrega o esgoto realmente, que você conecta, você não toca em nada, você coloca lá o caninho a mangueira dentro já do buraco do esgoto, é tudo muito simples, tudo muito fácil. Descarregou o esgoto primeiro. Depois, você vai abrir a conexão cinza, que é o que você lavou a louça. Então, você automaticamente, depois que sai toda a meleca, você lava, né? O mesmo cano. Então, assim, depois quando você vai recolher, já tá tudo lavado. Então, não tem nenhum tipo de drama. Eu falei certo, é isso? Falou perfeito, é isso aí mesmo, né? Até a gente divide lá quem que é do time da luva e time sem luva. Eu já tô faz tempo no time sem luva, porque realmente não suja nada, mano. É muito difícil sujar a mão assim, porque... Até porque depois que a gente tira ali, a gente acaba batendo uma água em tudo e, né, pra deixar tudo mais limpinho. Sem contar que tem o produto que você compra, que aí também são as dicas e as manhas que você pega de motorhome. E aí tem os produtos que você joga e ele dilui. Não tem nojo, você não vê nada. Ele neutraliza o odor, né? Ele neutraliza o odor, ele dissolve, enfim, você não vê nada. Então, assim, não tem essa coisa de nojinho, porque a ideia é... vou descarregar o esgoto. Não tem isso. É super tranquilo. Vamos lá, a gente está se encaminhando para o final do programa. A gente precisa falar de Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai acontecer em 3 países: México, Estados Unidos e Canadá. O México é bacana para fazer motorhome também, tal, mas eu acho que principalmente Estados Unidos e Canadá dá para fazer motorhome, curtir uns joguinhos lá da Copa do Mundo? Eu acho que dá, né? Eu acho que dá, até porque assim, é uma maneira de você se locomover com a casa nas costas e ter praticidade e otimizar o teu roteiro, né? Quando você for viajar em Copa do Mundo, sei lá. Estados Unidos é um país muito grande, como o Brasil, ele é grande, né? Territorialmente falando. Vão ser inúmeros jogos, aumentou o número de clubes, aumentaram os números de partidas, muita ligação aérea. Então, o motorhome, ele vai acabar sendo mesmo uma válvula para você curtir a viagem e assistir a Copa do Mundo. Eu acho que isso é perfeito. Acho que essa vai ser a Copa dos motorhomes. Vai ser a Copa dos motorhomes essa aí. Pelo tamanho dos Estados Unidos, por você ter uma ligação fácil com o Canadá, né? Pro México você não vai poder atravessar com o motorhome, mas você pode parar o seu motorhome e atravessar, né? Tendo visto, você vai e volta, pode até assistir um jogo no México. Mas
é propício demais uma Copa do Mundo pra motorhome nos Estados Unidos. Não é pra pessoa que quer assistir a todos os jogos do Brasil. Aí o motorhome não vai pra todos os lugares, porque a gente não saiu a tabela ainda, mas provavelmente não vai dar. Mas é pra ela montar ali algo que faça sentido e assistir algumas partidas e ainda curtir a experiência, a atmosfera da Copa de motorhome. A gente tá chegando no finalzinho, Palumbo, vocês fizeram um guia pra ajudar. Temos um guia Copa e Motorhome. Eu e o Paulo Basso do Rota de Férias, a gente criou uma marca aí chamada Travel Guide, que a gente só faz guia de viagem, né? E a gente se especializou mesmo em fazer esse tipo de conteúdo. E a gente lançou há pouco tempo, agora vem uma atualização em dezembro, na primeira semana de dezembro já vem agora uma atualização por conta do sorteio das chaves e para os brasileiros que quiserem mesmo seguir o Brasil aí pelo menos nessa primeira fase. Então a gente colocou as 16 cidades sedes, todas as cidades sedes dos Estados Unidos, Canadá e México, e possibilidades de atrativos e rotas para que você possa fazer mesmo uma viagem de motorhome durante a Copa do Mundo. Então a gente tem um monte de rota. Como encontra no www.turismoetc.com.br guias de turismo. Vou deixar um link com você depois e você divulga no Cadê o Coutinho. Boa, beleza. Pode deixar lá? Boa. Pode deixar Perfeito, lá? Eu acho que a gente vai ter que atualizar esse Cadê o Coutinho. Não é mais Cadê o Coutinho, será que o Coutinho tá dentro do motorhome ou fora? Porque onde tá, ele vai estar dentro do motorhome. Ele me falou, viu, Chico? Ele me falou que ele gostou muito. Eu adorei. Ele me falou. Vou fazer a próxima. 2026 não tem a menor chance de eu não fazer mais uma viagem de motorhome. Cris, além de tocar ao lado do Palumbo, você também é Palumbo, né? Do Luciano, o Turismo, etc. Você também tem uma agência de comunicação, né? Então fala um pouquinho da sua agência. A gente está no finalzinho do programa. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Eu estou à frente da Hatsur Comunicação. A gente faz todo o trabalho de comunicação, de branding, enfim, toda a parte que, né, gerenciamento de crise e tudo mais, e viagens. A gente tem clientes de turismo também, de varejo. Visite ali nosso Instagram ou www.hatsur.com.br. Chico, Motorhome Trips, basta a pessoa procurar, né? Põe no Instagram, Motorhome_Trips. Lá a gente tem bastante informação, bastante conteúdo para viagem de motorhome, tem promoção, então segue lá porque vale a pena. Turismo ETC, de etc, certo? Isso, Turismo etc, @Turismo etc. Lá você vai encontrar toda a nossa vida, não só na estrada, mas fora dela também. Ali tem um monte de link que você vai poder baixar. Guia de motorhome da Copa do Mundo, guia de motorhome da Flórida, guia de Los Angeles, E tem guia, Coutinho. E agora eu vou deixar vocês todos na inveja, porque o nosso programa não tem mais tempo, mas eu vou ficar com essa turma aqui batendo papo, falando de motorhome, falando de viagem. O programa de hoje gravado especialmente aqui no nosso estúdio, dentro do espaço da Copart, no Salão Internacional do Automóvel, chega ao final. Você acompanha esse programa de novo na nossa playlist, lá no YouTube, no Spotify. Eu estou também no YouTube da Band News FM com vários conteúdos do Partiu Band News, no canal Band News TV. Estou também todos os dias na Band News TV com flashes, com o Partiu Band News por lá. Na tela da Band, com a coluna Cadê o Coutinho, e também no Instagram, no Cadê o Coutinho. O programa de hoje teve a sonorização final do mestre José Antônio de Araújo Filho e na equipe técnica aqui no salão, o Marcos Mesquita. Tchau e até a próxima.